Mais ou menos isso. Aí, ó, a Solange, ela tá pedindo aqui. Vocês podem falar alguma coisa sobre a qualidade da educação em Cuba? Acho que a Laura sabe falar melhor que eu sobre isso. Então, porque aí, de novo, contextualizando, lembrando, o Brasil é um país que a galera fala assim, a educação no Brasil é muito sucateada. Só que, de novo, as coisas, elas estão no mundo que a gente recebe quando a gente nasce, ele não veio pronto, não é algo natural, ele é construído. E aí, um exemplo muito claro, e aí eu vou falar sobre a educação em Cuba, que é, se a educação do Brasil fosse pública, gratuita e de qualidade para todo mundo, não existiria boa parte dos conglomerados de educação, porque é simples. Se a população tem educação gratuita, de qualidade e todo mundo tem acesso, não teria por que as pessoas gastarem isso. 40 mil em uma faculdade, igual acontece no Brasil. Em Cuba, eles operam fora dessa mercantilização. Inclusive, assim, eu fiquei bem chocada quando eu fui ver na livraria e eu vi muitos livros pedagógicos sendo... os livros são bem baratos. Muito barato. E aí, a educação em Cuba eu acho que é exemplar pelos modelos. E aí tem uma senhora que seria muito massa se você trouxesse, que o nome dela é Maria Leite, que ela faz um debate sobre a questão da educação em Cuba, como que é. Eu estava falando da formação dos professores, né? Desde muito novos, os meninos são ensinados a aprender. Ou é meio... Eu acho que é meio padrão, né? O salário dos serviços públicos, assim. E, inclusive, está desvalorizando a moeda. Então, eu acredito que nesse momento esteja mais difícil ainda você tá em qualquer profissão que não seja ligado ao turismo na ilha, sabe? Assim, esse sufocamento é bizarro. E aí, essa impressão de que algo tem mudado em Cuba. Uhum. Porque a população, literalmente, tem feito críticas em relação a isso. Sim. Mas é uma profissão e a gente muito bem... Desculpa te cortar, Laura. A hora que a gente estava falando também dos prejuízos do governo Trump, a gente esqueceu de falar que depois do Trump veio a pandemia e Cuba, a principal função, rendimento econômico de Cuba vem do turismo que acabou na pandemia. Então, no atual momento, eles estão numa situação complicada realmente. Literalmente, Trump, pandemia e depois o furacão. O furacão, que foi durante a pandemia, na real. Não, teve um depois também. Teve depois também? Então, assim, é um período complicado. Mas eu estava dizendo sobre a educação em Cuba, que eu acho muito boa pra gente pensar, porque uma vez que a educação é universalizada como pública, o cara que é filho do cara fodão no Estado e no Partido Revolucionário Cubano, o Partido Comunista Cubano, na verdade, ele vai estudar na mesma escola do filho de um camponês. Entendi. Então, existe uma excelência dentro. Não é à toa que a galera comenta tanto como que em Cuba os índices de educação são abismais comparados com outros países da América Latina. Porque justamente você tem essa ideia de que educação não é uma mercadoria, educação é um direito. Assim como a saúde. Então, quando a educação é tratada como direito, muda muito a maneira em que ela é encarada pelo próprio governo. Porque ela não está sendo produzida para gerar um retorno financeiro, necessariamente, ou, de novo, formar uma mão de obra qualificada. Não é isso. O intuito é, literalmente, as pessoas têm direito a ter conhecimento e ter acesso ao conhecimento. Então, eu acho que só isso já é uma mudança muito louca. E aí, um fato interessante que eu percebi, eu não sei se você percebeu, é que os prédios mais conservados eu não estou dizendo que todos, mas os mais conservados que eu vi, eu perguntava, o que é isso? Aí diziam, que é uma escola. E isso me chamou a atenção, do tipo assim, os prédios em que eles pegavam, que estavam em melhores condições, eram os que eles faziam escola. Isso mostra como é que é feita essa a priorização desses modelos, sabe? Assim. Entendi. Então, isso que ela tá falando... fotografar escola, hospital, eu consegui gravar. Em um dos vídeos eu filmo uma escola, né? Eles estavam estudando. Eu acho que no meu também tem uma parte que eu mostro, eu acho. No vídeo que já foi. Vídeo. Tá, vê se você acha. Não, mas eu acho que se tiver no celular, mas assim, dá pra mostrar. Tem uma câmera aqui em cima, dá pra mostrar. Pelo menos aqui eu vi, que eu passei do lado e olhei por dentro da janela, era muito parecida com uma escola pública brasileira, assim. Eu lembro do documentário, acho que do Moore lá, como chama lá, do americano, Roger Moore? O cara que faz documentário lá, polêmico lá nos Estados Unidos, que ele fez um documentário que era o que os outros países eram melhores do que os Estados Unidos. Ele vai pra França pra falar da alimentação
na escola, que é putz, de alta qualidade, e vai falar sobre os hospitais, o sistema de saúde de Cuba. Ele mostra na época isso daí. Michael Moore. Não, Michael Moore. Uma parada também que me chamou muita atenção é o fato de que as crianças em Cuba todas recebem uniforme. Todas. Então a gente E é muito bonitinho, né? Tão que é um bonitinho. lencinho, assim, tem o lencinho, as meninas todas muito arrumadinhas, assim. uma sainha, tipo, é muito bonitinho de ver, assim. E é muito padronizado, assim, né? Tipo, todo mundo muito vestido parecido, então... Eu achei muito, muito legal, assim, o fato deles ganharem os uniformes, o fato dos livros todos serem de graça Sim. também. Eles fazem pra se divertir, tipo, vão pra praia, vão pra bar. Tem qual que muita, tipo, os bairros, tem pessoas, eu até tava conversando com o Ian, tem uma pessoa meio que eleita no bairro que cuida da segurança do bairro, então se qualquer coisa acontecer, Sim. ela tem o contato dos outros bairros e, ó, aconteceu isso aqui, todo mundo já fica sabendo, uma rede de apoio. Eu vi muitos monitores nas praças, eu não sei se eram professores, se eram Sim. monitores, se eram Pô, voluntários, mas à noite. brinca. Turista, tudo bem, você vê os lugares pra turista, mas Tá. o povo faz o quê? Eu vi muito povo quando eu andava assim, na rua, coisa que a minha família fazia nos anos 90 aqui Ficar no na Brasil, rua, que é botar a cadeira na rua e ficar trocar conversando com o ideia, vizinho. Jogando Cara, alguma coisa. Eu vi uma parada que eu Mas tem fiquei muito com show, tem muita raiva. arte lá também, É. muita Eu fiquei arte. com raiva inicialmente, porque eu fiquei numa casa que o meu quarto era do lado da rua. Sei. Cara, 2 horas da manhã, o pessoal com carro de som, sem zoeira, ouvindo só reggaeton, cara. Nossa, reggaeton Nossa. demais lá. Cara, só Alto pra Shakira, caralho. sabe aquelas Que mais músicas da tocava E a Shakira? galera muito lá? dançando em Tipos volta, como assim. tu. Cara, Que a simplesmente na vizinha ouvia rua, todo dia. uma galera sentada e outras Nelly Furtado. dançando, assim, tipo... Nelly Furtado, cara, tocou muito. Sim, É muito mesmo? Nelly Eu não Furtado. sei por que ela é estourada lá, cara. Anitta, eles amam a Anitta. Tem um vídeo nosso num restaurante, que a hora que a gente tá indo embora, ele Tocando fala... Anitta? Não, ele fala, vocês são do Brasil, a minha maior fã, a minha maior paixão é uma cantora brasileira. Eu, qual? Ele é a Anitta. Porra. Nossa, Shakira tava, assim... Eu Sim. decorei a música dela, eu falei, cara, eu vim pra Cuba. Tá tendo aquela... Uma música cubana vocês escutaram mesmo. Sim. Quando também. a gente ia de uma cidade para outra, às vezes de táxi, porque é até legal falar, a gente queria muito andar lá no transporte público deles, de trem, viajar de cidade de trem, mas eles dão prioridade nos transportes públicos pro cubano. Porque é muito barato, é praticamente de graça. Eu e a Ana andamos, acho que foi 2 pesos cada um no lugar que a gente andou, porque não tinha como a gente ir embora de lá se não fosse de ônibus. Que foi um forte que a gente foi visitar. E a gente pagou 2 pesos no ônibus, que é tipo 15 centavos, 20 centavos, sei lá, na conversão, é nada. Ou chegou o cafezinho. Tem problema no transporte público de Cuba. O quê? Parece muito brasileiro, assim, no sentido de como falta Tem muita ônibus. gente dentro. Aí tem pessoas, tem muita, pelo menos o que Eles eu peguei. adaptam caminhão para virar transporte de pessoas, sabe? Porque eles não têm ônibus muitas No vezes. meu vídeo indo pra praia, eu mostro isso. Tipo, a gente entrou numa Kombi, não parava de entrar, Tipo, gente. aquele eu carro de fiquei, palhaço, meu né? Deus. Sabe? Aqueles que começam a trabalhar, aham. Ou de mágico, né? Que É. aqueles carrinhos pequenos começam a sair 15 assistentes. Eu de ouvi, dentro. tipo assim, Guantanameira umas 15 vezes aí. Mas eu entrei nesse Numa assunto hora, do viado. transporte. Morichas não tocava lá, tá ligado? Qual que é esse? Morichas, pô, legal pra caralho. Tem essa muito, banda. eles ouvem muito Tá o ligado? Buena Vista Social Club. E a gente foi com um taxista, ele começou a levar a gente todos os dias para uma cidade diferente. 2, 3 vezes para cidades diferentes. E ele tava ouvindo, tipo, moda de viola cubana, sabe? Lembra muito música mexicana com música caipira brasileira, uma mistura, assim. Bolerão, assim. Não, é mais pra Sertanejo. viola É cantar mesmo? um sertanejo raiz, assim. Eu senti com algo mexicano, mas bem pouco. Que me lembrou... Meu avô era violeiro, Sei, então me sei. lembrou muito meu avô, assim. E, cara, é muito legal, tipo, o carro, eles adaptam os carros. Então tem tela de LCD no Tem. carro. Puta carro antigão. No puta carro antigão, mas telona de LCD, o som torado. Eles gostam de música lá, viu? Eles Fizeram gostam. um Eles Velozes são e bem Furiosos musicais em lá. Havana, né? Em Já Havana, viu foi. os caras destruindo, né? Ai, eles me mostraram, tipo, aqui foi o lugar onde que filmaram É, Velozes tem uma corrida, e Ah, é verdade, é Furiosos. verdade. Eles falavam isso pra mim, tipo, nossa, sabia que... E aí, tipo, na quinta vez eu falei, sim, eu entendi. É. Velozes e Tá, Furiosos. já sei. Também gravaram um que falam que é do Rio, mas não foi no Rio que eles Como se fizeram. fosse o Eu Rio? falei, porque foi na Venezuela, não foi? Eles gravaram um Não Velozes sou e muito Furiosos entendedor que de- não foi Ah, gravado no sim, Rio. sim, é. Os caras... O personagem é Juan e o outro Ramírez, né? Os brasileiros. Eu, né? o Velozes e Furiosos, eu parei no Tokyo Drift. Em Não, eu Cuba tô- não